busca da minha identidade, eu posso provar na verdade a essa gente. É o melhor samba que eu já escutei na minha vida e é o samba que me dá mais tristeza. Eu gosto do ano de 85 porque ele me dá uma ideia de dinamismo muito grande, de fatos que não mais se repetiram. Você tem o final da ditadura militar, o Tancredo eleito, que não toma posse, está tendo Rock in Rio, que é um ano bem interessante para o Brasil, está tendo Senna na Lotus. Um grande ano dos sonhos do Castor. Ele queria ser campeão de novo pela Mocidade e ele queria ser campeão pelo Bangu. O Bangu tem jogadores de fibra, de entusiasmo e jogadores que sabem honrar e com dignidade as cores do Bangu, a camisa que veste. Parecia que tudo dava certo para o Bangu em 85. Realmente um ano mágico para os planos do Castor de Andrade. E a sorte e azar nunca se evidenciaram tão bem numa partida de futebol como naquele dia. O Castor entende sorte e azar, jogo do bicho é isso, né? Pênalti, dizem, é loteria. A ferida ainda está aberta, não cicatrizou. Às vezes, se Deus pudesse botar a gente no túnel do tempo e voltar lá em 85 e começar esse jogo de novo, com os mesmos jogadores, com tudo, eu acredito que o Curitiba não ia sair daqui feliz, não. Eu sou frustrado pra caramba por isso. O bandeiro do jogo do bicho, Castor de Andrade, é hoje considerado um foragido pela justiça. Eu achava que o Bangu tinha um Castor só. Agora eu descobri que o Bangu tem mais de um Castor. O professor Luiz Oswaldo Teixeira morreu em 84 e deixou uma grande fortuna como herança para o Bangu. É interessante, é janeiro de 85, quando aparece o testamento do professor do IME, né, do Instituto Militar de Engenharia, o Luiz Teixeira, tem um recurso fabuloso à disposição, tanto do Bangu quanto da Casa São Luís para a Velhice. O Bangu, um autêntico clube aqui do subúrbio do Rio, vai receber 500 bilhões. Era uma notícia bombástica, a possibilidade do Bangu ganhar esse dinheiro todo. 120 milhões de dólares na época, eu fiz uma continha aqui, hoje isso dá mais ou menos 290 milhões de dólares, o que dá 1,5 bilhões de reais. Dava para comprar 30 zicos na época, dava para comprar o time inteiro da Inter de Milão. Hoje em dia... O senhor já sabe o que vai fazer com tanto dinheiro? Não, eu não sei. Realmente parece que eu tô vivendo um sonho, né? Luiz Oswaldo Teixeira da Silva era um sábio filósofo da matemática que se apaixonou pela cidade de Bangu, se apaixonou pelo clube de Bangu, até porque ele tinha algumas raízes dos seus avós em terras de Bangu. Ele não ia a jogos do Bangu. Ele morava no casarão em Botafogo, cheio de gatos. Diziam que ele teve uma paixão na infância, uma mulher que morava em Bangu e tal, e que nessa época ele via jogos na juventude dele, mas ninguém sabe quem ele era realmente, ninguém conhecia. O sábio é um excêntrico e ele tem manias. Ele simpatiza com determinadas pessoas ou não. Como ele não simpatizava com o primo, ele não deixou o primo como legatário. O senhor vai orientar o Castor de Andrade na aplicação desse dinheiro? Em matéria de orientação financeira, o Dr. Castor de Andrade não precisa ser orientado por ninguém. Ele sabe muito bem como lidar com dinheiro. Segundo os advogados, a diretoria do Bangu vai botar a mão nesses 500 bilhões daqui a 6 meses. E segundo também o patrono Castor de Andrade, o Bangu talvez possa comprar, inclusive, toda a seleção brasileira. E a ideia que o Castor tinha era trazer toda a seleção de 82. A ideia dele era os veteranos de 82. Esse seria o Bangu ideal na cabeça dele. Iria ser um outro clube, iria ser uma outra... se esses valores estivessem corretos, se esses valores... que são ações. Se você não reinveste a ação, você perde. Se não tem ali alguém controlando o seu dinheiro investido, aquilo vira pó realmente.
A gente tem que lembrar que os anos 80 é um ano de muitos problemas econômicos dentro do país. Então você tem inflação, você tem mudança da moeda, você tem correção monetária, você corta zero para cá, corta zero para lá e não sobra nada, realmente, vira tudo migalha. Mas eles confiavam sempre muito mais no dinheiro do Castor do que nessa própria herança. Porque o Castor de Andrade era o patrono daquela região toda, né? Bangu, Padre Miguel, Mocidade, Bangu Atlético Clube. Ele não podia ver criança, cara. Ele não podia ver criança que ele ajudava. Criança sofredora, pai sofredor, mãe assim, criança no colo, igual hoje tu vê no sinal, eles saíram. E na época do Castor, a gente sabia que tinha garantias na vida. Os jogadores têm por mim uma gratidão muito grande e eu me sinto muito feliz com isso. Procuro fazer tudo, procurando resolver seus problemas particulares, até problemas domésticos, como é algum caso, às vezes, de certos jogadores que em casa, às vezes, tem um problema com a esposa. Procurar a esposa, procurar o jogador. Nós tínhamos ido para Porto Alegre, eu e minha esposa, e ali a minha esposa teve um problema. Ela teve que ir para São Paulo, ela foi hospitalizada e naquele momento eu tive muita ajuda do Castor de Andrade. Ele me liberava, eu ia para São Paulo para acompanhar o tratamento da minha esposa, né? E em todos os sentidos ele me ajudou, né? Se você fosse um baba-ovo do Castor e ele gostasse de você, você tinha tudo com ele. Agora, aqueles que não iam lá pedir, ficava à margem, às vezes nem cumprimentavam o Castor, tinha um preço a pagar. Não, a gente não via o Castor como um criminoso. A gente sentia o Castor como um pai. Mas tu acha que o Castor era um santo? Era aquela maravilha ali que era pra gente o tempo todo? Não, não era. Existia aquilo ali, malandro, era o crime. E o submundo do crime, quem sou eu para dizer? Eu sabia disso. E não me escondo de dizer que o Castor era um fora da lei. A gente sabia o que acontecia, tanto dentro como fora de campo, mas nós éramos neutros, né? O nosso papel era fazer o nosso trabalho dentro de campo. Eu não me importava de onde era o dinheiro. E acredito que 90, 95, 99% dos jogadores do Bangu que jogaram no Bangu também não estavam nem aí para isso. Queria que viesse mais. Pô, eu não quero saber de onde vem o dinheiro. Eu pagava meu imposto no final do ano, tranquilo. É difícil de a gente começar a entrar muito nesse aspecto, né? Ficar pensando de onde que vem o dinheiro, de quem é o dinheiro. Porque, na verdade, se a gente for ver hoje, também a gente não sabe, né? Onde que veio o dinheiro. A gente sabia, né, que ele era um contraventor, né? Era uma pessoa que fazia coisas ilegais, né, práticas ilegais. Mas a gente encarava com naturalidade. Catuca, como é que é a concentração aqui do Bangu? É tudo financiado pelo Castor? Tudo é o nosso, chama de grande mestre, né? O Castor realmente financia tudo aqui dentro. O que você, Catuca, acha dessas acusações contra o Dr. Castor de jogo do bicho e tal, de banqueiro? Isso é verdade? Eu não gosto nem de meter nisso porque realmente minha parte principal é futebol, sabe? Marcelo, o que você acha da pessoa, da figura do Dr. Castor? Ele é um verdadeiro pai. Eu acho que, igual ele, não tem não. Para mim, ele é o maior dirigente do Brasil, é o Dr. Castor de Andrade. Você já ouviu falar na participação dele no Jogo do Bicho? Eu escutei falar aí pelos jornais. Creio que eu procuro não se meter nisso, sabe? A gente sabe que ele vivia disso, né, pô? Mas só que a gente vê uma maldade naquele cara. Nós não vimos dessa forma e nem tínhamos o direito de questioná-lo. Até porque quem fosse contra alguma coisa, não sei o que podia acontecer. Então, nós sempre tínhamos que estar do lado dele. Isso não respingava sobre a gente o fato dele trabalhar com o jogo do bicho ou ter esse ou aquele comportamento. Não me incomodava tanto assim, mas me fazia pensar e querer entender o que era aquilo tudo ali. Que circo era aquele? Entendeu? Que carro-chefe era aquele? Nesse mundo louco, de tudo um pouco, eu vou levar pra 2001, avançar no tempo, e nas estrelas fazer meu ziriguidu, no meu devaneio. O que tem? Também quero
85 é o auge do Castor como personagem carioca. Entendeu? Assim, é o auge. O ano em que ele vai construir e tentar tudo para ser campeão, inclusive com o Bangu. Então é um ano que ele constrói um ano como se fosse um ano de glória para ele, e sempre que um bicheiro cria isso, ele conquista mais um espaço na mídia. Então, assim, ele é fotografado na avenida como se fosse mais um personagem, como se fosse um político, como se fosse um artista famoso. A Mocidade, com o Ziriguidum 2001, consolidava um novo talento carnavalesco totalmente fora do caminho da Escola de Belas Artes, que era o Fernando Pinto. Um artista incrível, totalmente desalinhado esteticamente dos outros. Fernando Pinto tem a ideia genial de criar um enredo pensando que nós já estaríamos em 2001 navegando nas estrelas com o maracatu, com o samba, com o frevo. Começa a ganhar esse tamanho que a gente conhece hoje, esse gigantismo, a partir da Liesa e da construção do Sambódromo. Como o Sambódromo foi inaugurado, foi construído em 83 para 1984, logo em seguida a inauguração do Sambódromo, a Liga foi fundada. A ideia surgiu na minha casa, com a reunião dos amigos, e nós criamos a Liga das Escolas de Samba. As escolas naquela época, antes da criação da Liga, viviam mendigando recursos na Rio Tour para poder fazer o seu carnaval. Hoje em dia não. Ela tem seus recursos próprios, que vêm da televisão, que vêm do disco, que vêm da bilheteria, e pode fazer um bonito carnaval. E é um grande espetáculo que existe no Carnaval do Rio de Janeiro, e é um espetáculo que é apreciado no mundo inteiro. A Liesa surge para profissionalizar o carnaval. O Castor enxergou que o carnaval tinha um potencial enorme de arrecadar dinheiro e de dar poder para eles, bicheiros, que mandavam nas escolas. Porque até aquele momento, o gerenciamento do desfile era feito pela Rio Tour, pela empresa de turismo do Rio de Janeiro, associada, ligada à Associação das Escolas de Samba, antes do estado da Guanabara e depois do estado do Rio. Essa associação tinha cerca de 40 escolas de samba. Todas as decisões eram tomadas por um grupo muito grande. E essas decisões tomadas por um grupo de 40 escolas, com 40 cabeças diferentes sobre para onde ia ou para onde não ia o carnaval, desagradava a essa cúpula dos bicheiros com suas escolas. Então, o que eles decidem? Vamos criar uma entidade própria, separada dessas outras escolas, em que nós vamos dominar, nós vamos nos relacionar diretamente com o poder público, e aí nasce a Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa. Olha, eu aprendi a admirar e creio que fiquei amigo dos dirigentes do samba. Eu gosto muito de gente que se dedica ao samba, como esses presidentes de escola se dedicam. E eu acho uma coisa nobre e bela. Alguém que pode ajudar, que pode amparar alguma coisa, amparar aquilo que o povo mais ama, que é a festa da alegria do carioca. A política, assim como a sociedade civil, ela estava aberta para comunicações, para linhas de comunicações com os bicheiros. Então nós temos uma cena em que o vice-governador senta-se com os bicheiros. Anísio, as escolas vão desfilar com as arquibancadas vazias? Não, com a arquibancada vazia eu acho que não vai dar ânimo para as escolas desfilar de maneira nenhuma. É preciso que aquilo esteja bem cheio para poder as escolas sair com a tranquilidade. Mas os ingressos estão vendendo muito mal até agora. Eu acho que o vice-governador vai dar um golpe qualquer aí e tem que dar condições daquilo lotar. Tem que dar um golpe e botar público lá dentro. A Liesa é criada na lógica da cúpula da contravenção. O conflito armado entre os banqueiros não era bom para o negócio, não era bom para a empresa. Era muito mais fácil, ou melhor, muito mais lucrativo, muito mais rentável, buscando inclusive garantir o futuro da empresa, que os banqueiros da cidade
e do Estado pudessem se organizar e definir as suas fronteiras. E isso foi feito numa reunião em 74, na Ilha dos Pescadores, na Barra da Tijuca, aonde a cidade e o Estado foram divididos. Em 74, quando eles começam as primeiras reuniões, quando eles fazem o primeiro grupo, nós vamos ter alguma coisa que ainda é muito inicial, é muito ainda de gestão e nascimento dessa cúpula. Tanto que uma parte dos bicheiros, ela não se contenta com a chegada dos novos e com a forma como os novos querem administrar a cidade, administrar o bicho. A cúpula já estava formada e quem ameaçasse chegar era eliminado. Um exemplo clássico é o China Cabeça Branca, que faz denúncias públicas do grupo, dizendo inclusive que havia irregularidades, que havia fraude na hora do sorteio. O China era um bicheiro da década de 30, por aí. Ele tinha a utopia de querer fazer do jogo dos bichos um jogo legal. Um dia, na Avenida Maracanã, indo para casa, na Praça da Bandeira, param o carro, metralham o China Cabeça Branca e ele morre naquele momento ali. E você tem, logo a seguir, um policial que resolve se tornar bicheiro. Mariel Mariscotti. Mariel Marisco era um policial dos Homens de Ouro da polícia, que era um grupo que tinha, tipo, licença pra matar, namorava artistas, era um cara meio galã e tal. Famoso, ele era uma celebridade, sendo policial. E que vai a uma reunião da cúpula ali na Rua do Acre e ele é fuzilado diante do bunker do Capitão Raul, à luz do dia. De pequenos a grandes bicheiros, houve uma matança associada a esse processo de unificação do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Vão dizimando os pequenos bicheiros, seja por pressão para comprar os seus pontos, ou seja pela violência do assassinato e da morte desses bicheiros mesmo, e do desaparecimento deles. Quando a disputa cessa, quando um grupo, os cabeças, os principais bicheiros chegam a um acordo, loteiam a cidade, partilham entre si a cidade, o bicho passa a lucrar muito, a produzir muito dinheiro. Então vai aparecer ali Luizinho Drummond em Ramos, o tio Patinhas, que já era um que dominava também, mais tarde o Capitão Guimarães em Niterói. Com a fusão da Guanabara com o Estado do Rio, eles resolvem abrir espaço, ter na cúpula um banqueiro de bicho do Estado do Rio. Os dois candidatos a esse cargo eram o bicheiro da Baixada, que era o Anísio, e o bicheiro de Niterói, que era o Turcão. O Anísio faz um movimento que tem a ver com o carnaval, porque o Anísio já estava na Beija-Flor. E aí o Joãozinho 30 vai fazer o carnaval de 76, o Anísio pede ao Joãozinho um enredo em homenagem ao Natal da Portela, um bicheiro mais antigo que tinha acabado de morrer e ele queria homenagear. Joãozinho 30 o convence a fazer o quê? Um enredo sobre o jogo do bicho. Sonhar com o Rei da Leão. Sonhar com a borboleta, sem contemplação. Sonhar com o Rei da Leão, mas nesta festa de real valor não é não. O palpite certo é beija-flor, beija-flor. É o samba do Neguinho da Beija-Flor, que estreia nesse ano como cantor da escola e como compositor, e faz o samba que ganhou e ganha o carnaval. O Barão de Drummond criou um jardim repleto de animais, então lançou um sorteio popular. Ninguém entendeu, na época, por que o Anísio queria tanto homenagear o Natal. Foi uma forma dele se cacifar junto aos banqueiros cariocas, porque o Natal é o grande ídolo de todos eles. Então ele se cacifa junto aos banqueiros cariocas e vira e consegue entrar para a cúpula do jogo, entendeu? Então ele usa a Beija-Flor, o carnaval, para entrar para a cúpula do jogo. E ela vai se consolidar no momento em que a abertura política faz com que um grupo forte de torturadores, de pessoas que estavam nos porões da ditadura, matando, sequestrando, fazendo corpos, desaparecendo com corpos no país todo e na cidade, eles
órfãos, digamos, do poder público, do poder militar, que determina que se acabe com aquilo, eles migram para a contravenção, migram para o jogo do bicho. E nesta migração, uma das pessoas que vai é o Capitão Guimarães. E o Capitão Guimarães, ele ajuda, ele contribui com noções de organização, de hierarquia, traçados, definições de o que pode e o que não pode. 100% de estrutura mafiosa. Eles têm, digamos assim, esse braço armado, uma fileira assim de homens altamente violentos e qualificados, onde você mistura ali detetives e delegados da Polícia Civil, militares subalternos e oficiais da PM, Corpo de Bombeiros e agentes do regime, digamos assim, que estavam à deriva. E, ao mesmo tempo, eles criam uma espécie assim, de tribunal, né, superior para a tomada de grandes decisões, que é o Clube Barão de Drummond. Né? Litígios, principalmente litígios ligados ao domínio territorial e até, eventualmente, decisões mais duras, no sentido de eliminar incômodos. Eles se reúnem para ver quem é que vai ser eliminado, quem não vai, quem pode entrar para a cúpula, quem não pode. A cúpula copiou inteiramente o crime organizado da Itália. Eles copiaram até o beijo. Eles se beijam, o que não é comum, os homens se beijarem. Bangu, Realengo, Deodoro, região com quase 1 milhão de habitantes, é a base territorial do advogado, industrial, comerciante, sambista e dirigente de futebol Castor de Andrade. Aos 55 anos, homem educado e de fala mansa, Castor é reconhecido como o chefe dos chefes do jogo do bicho no Rio. O Castor aparece já como, eu poderia dizer que ele já é um capo. O Castor pensava o jogo do bicho como uma corporação, entendeu? Como um coletivo. E aí fez muita coisa nessa direção e fez muita coisa no carnaval inspirado nesse conceito de coletividade que ele criou. O momento de criação da Liga foi um momento de trazer transparência e credibilidade. Com que objetivo? Fortalecer, incrementar e permitir que todas elas tivessem condições de ganhar o título. Eles entendiam que todas as escolas que estivessem competindo naquele grupo tinham que estar bem preparadas para poder buscar conquistar o título. Eles reproduzem dentro da Liga, dentro do Carnaval, todo o grau de hierarquia, de organização, de ordem e, ao mesmo tempo, de sombras que eles tiveram e têm na cúpula do bicho. Por quê? Porque é uma entidade privada, e é uma entidade privada sobre a qual nós não temos acesso a como eles decidem as coisas. É assim que nasce a Liga. O Castor, como líder desse grupo naquele momento, ele se transforma no primeiro presidente da Liga das Escolas de Samba. Isso mostra como ele era uma pessoa que congregava a dominação dos bicheiros. E ele foi campeão naquele ano de 85, com o enredo Ziriguidum 2001, Carnaval nas Estrelas. Já contava com essa vitória? Sim, lógico! Esse mundo louco! Vem cá, hein? Você saiu na comissão de frente? Saí. Você viu a nota que você ganhou? 10, nota 10! E muito sucesso para o Bangu e para a Boa Finate. Muito obrigado. Boa noite. Boa.
26 clubes se intitularam os maiores clubes do Brasil e resolveram determinar a maneira de jogar do campeonato. A reunião dos presidentes dos 26 clubes da Associação Brasileira de Clubes foi na sede do Palmeiras, aqui em São Paulo. Eles não concordam com a realização de um campeonato brasileiro com 40 clubes, conforme a decisão da reunião entre as federações estaduais e a CBF. E tinha essa ideia de divisão de novo, de você fazer uma divisão de elite com 20 e poucos clubes e tal. Em detrimento dos grandes clubes que representam 90% da torcida brasileira, pequenos clubes de pequeno investimento, estão atrapalhando o futebol brasileiro. Acabou que nessa época não pôde se fazer o que os grandes clubes pretendiam, que era um campeonato só com os times que realmente dão renda, os gigantes da competição, mas se dividiu. O grupo A e B eram só os gigantes, os 20 gigantes do Brasil. E os grupos C e D eram as equipes, os 24 de um segundo grupo, pode-se dizer assim. Começa a maratona do futebol brasileiro. É a Taça de Ouro, o campeonato nacional. Em Moça Bonita, no Rio, segunda vitória do Bangu no grupo D. 2-0 no Vila Nova de Goiás. O bloco do Bangu já havia passado. Final Bangu 2, Uberlândia 1. Ado dá um drible e entorta o zagueiro. A defesa da Desportiva esqueceu o Marinho, mas o Ado não. Marinho não desperdiçou. Placar final, Bangu 4, Desportiva 1. E ele passou sem problema nenhum. Um grupo que tinha o Leônico, o Corumbaense, o Joinville, o Brasil de Pelotas. A fase final é interessantíssima. Você tem um grupo com Coritiba, Corinthians, Joinville e Sport. Quem você acha que vai passar? Passa o Coritiba. Você tem um grupo com Atlético Mineiro, Ponte Preta, Guarani e CSA. Passa o Atlético Mineiro. Você tem um grupo com Flamengo, Bahia, Ceará e Brasil de Pelotas. Quem é que vai passar? Passa o Brasil de Pelotas. E aí você tem um grupo com Bangu, Internacional, Vasco e Misto, passa o Bangu. O Bangu era bom, realmente, era um time bom. Não tinha negócio de esquema, o esquema nosso era gol, 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 gol e sempre gol. Tanto é que o Bangu deu de 5 num, deu de 3 no, deu gol do Internacional dentro do Beira-Rio, casa lotada. Final Bangu 2, Internacional 1. Do Vasco 2 vezes, o jornalista, a imprensa, os treinadores, os jogadores de hoje, foi uma surpresa, foi uma zebra que deu no brasileiro. E a gente sabia que aquilo não era zebra. Esse termo zebra que a gente usa no futebol, quando acontece um resultado inesperado, ele nasce também do jogo do bicho. Porque a zebra, ela não está contemplada entre os bichos, entre os 25 bichos ali que você pode apostar. E aí, quando não dava cachorro, não dava gato, não dava nenhum daqueles 25, e deu zebra, deu algo errado, deu algo que não está previsto. E acaba tendo aquelas semifinais, os cruzamentos semifinais totalmente inesperados, que é Curitiba e Atlético, e Bangu e Brasil de Pelotas. E aí tem também uma jogada de regulamento, que é você tirar o jogo de Pelotas e passar o jogo pro Olímpico, tá? Porque jogar no Bento de Freitas é muito difícil. Era mais fácil você botar uma cidade de 300 quilômetros de distância de Pelotas, para dificultar a ida dos torcedores do Brasil, a torcida Chavante, que é uma torcida cri-cri pra caramba, e aí o Bangu ganhou o primeiro jogo de 1-0. Jogando mal, tá? O Brasil foi melhor. O resultado foi justo, mas o seu Castor de Andrade nos tirou de Pelotas com o dinheiro! E aí depois você tem outro jogo no Maracanã e podia até perder de 1-0. Aí tava mais fácil. E ele ganha do Brasil de 3-1. E é um jogo excepcional do Marinho, é um jogo excepcional do Ado. Depois daquele jogo com o Brasil de Pelotas, a gente já, bom, é campeão, não tem como perder o título pro Curitiba. É uma decisão importantíssima para a história do Bangu, inclusive para a história do futebol brasileiro. Castor, depois desse jogo contra o Brasil de Pelotas, ele deu até terno dele que estava vestido, ele deu tudo. E o nego se aproveitou, e eu também, pô. Pô, ele encheu o bolso de todo mundo, Castor. Pô. Olha quem tá aqui. Tá aí, o cumprimento é pra ele primeiro, não, Castor? Parabéns, garoto. O que você diz disso tudo? Você que é um homem que sempre batalhou pelo Bangu a tua vida toda. E agora, Castor? Vocês todos da Crônica Especializada acompanharam a nossa luta para colocar o Bangu na Taça de Ouro. Foi preciso ter uma briga muito grande, trazer os presidentes das federações e mudar a regra do jogo e fazer o campeonato que foi feito. E a prova está que o Bangu merecia entrar nesse campeonato. E eu sabia que o Bangu tinha condições de chegar a essa final. Vai ter festa em Bangu por esses dias até quarta-feira? Não, a festa está contida na garganta. Ainda não ganhamos. Depois dos 90 minutos que vamos disputar contra o Curitiba, aí sim, poderemos exultar.
falar de Castor... Escreveu Castor de Andrade. É como se a gente fosse descrever o Poderoso Chefão, cara. Como? Quando você vê o cara de perto é diferente. Você balança que ele tinha o dom mesmo. Muito inteligente, muito vaidoso. Como gostava de se chamar, Doutor Castor de Andrade. Senta aí. Fenômeno. Bonito, bem apessoado, se vestia maravilhosamente bem. Um linguajar que todo mundo entendia. Panela, por que não tá fazendo panela? Tá furada. Tá furado? Tá furado. Passa lá na fábrica e apoia as panelas todas. Tá bom, vai lá buscar lá. Olha, o Castor era uma figura que eu diria magnética, assim, uma pessoa que começava a falar e a gente ouvia, ficava ligado, ele tinha o poder da oratória, da fala, muito envolvente. O problema do Castor é esse. Você tinha que saber como ele chegava, de que maneira conversar com ele. Porque ele chegava dias com muita alegria, muito descontraído, brincando com a gente, deixando o ambiente alegre. E tinha dia dele chegar meio chateado por alguma circunstância. Vamos entrar, vamos chegar na bunda para lá, vamos lá. Uma bela tarde nós estávamos assim, na toca do Castor, tinha uma mesa numa área assim, ele se aproximou assim, tipo, 4, 5 metros da gente, o Moisés falou assim, grande doutor Castor de Andrade. E aí, doutor, vai deixar aquele din-din aqui, aquele dinheirinho pra gente jogar a cacheta? Ele falou, ô Moisés, vocês querem dinheiro? Moisés, ô doutor, como sempre. Ah, então peraí, ô Mildinho, dá minha mala aí. Aí Mildinho veio com a mala executiva, ele abriu, tirou uma metralhadora de dentro, uma metralhadora portátil e deu uma rajada na parede. Não sobrou um cara, só via nego levantando, saindo correndo, entrando pros quartos. Se ferrar vocês, seus porra, meu, já perdi no jogo do bicho, vocês querem dinheiro aí? Deu dois tiro no joelho de cada um. Vão se ferrar, porra, cambada de folgado do cacete. Aí nego voltou tudo assustado, né? Mas eu vou dar o dinheiro mesmo assim, pau que deu. Quer dizer, ele tinha esses lances aí. Era o Castor de Andrade. Alô? É do zoológico. Mudou. Como é que é um palpite? A senhora sonhou com o quê? Sonhou com cachorro? Vai dar vaca. Claro. Sonhou com o cachorro da vaca. Sim. Cachorro corre atrás do gato. O gato corre atrás do rato. O rato come queijo. Queijo é feito de leite. Quem dá o leite? A vaca. Sonhar com o cachorro da vaca. Pode vir aqui, que nós acertamos. Pensa em qual jogo é mais interessante, é mais atraente. Aquele jogo que a Caixa Econômica sorteia 6 números, ou o jogo que você fala assim, hoje deu cavalo, hoje deu tigre. Sempre foi super popular nas comunidades. As comunidades sempre foram bastante envolvidas como jogadoras, como participantes do jogo do bicho, sim. Então ele foi sempre bastante popular. Ele continua sendo, tá? Um pouco com a ligação que tem uma certa superstição das coisas de você sonhar e jogar nos bichos, de você ver um número na rua e jogar nos bichos. Você teve um sonho e jogou na cobra, sabe? Ou como diz o samba da Beija-Flor, né? E com o rapaz todo enfeitado, o resultado pessoal é pavão ou é veado. Isso é muito engraçado, entendeu? Isso é muito divertido. O doutor Castor de Andrade, a diretoria do Bangu, convoca todas as torcidas do Rio de Janeiro. O torcedor dos times grandes do Rio, eles passaram a torcer pro Bangu porque era o Rio de Janeiro, né? Nós estávamos representando o Rio de Janeiro. E o Bangu sempre foi um time simpático. O Rio de Janeiro era vermelho e branco. Se o Bangu ganha aquele título, era carnaval uma semana, um mês. Que é o bom. Isso é verdade, companheiro? Exatamente, meu amigo. O Bangu atualmente é um dos maiores clubes do Brasil. Dizem até que o Bangu é um time pequeno. Porém, sim, é um time pequeno de dívida, porque o Bangu não deve a ninguém. Moça bonita acordou devagar, como não quisesse acordar no meio de um sonho bom. A caminho do trabalho, uma paradinha importante para comprar a bandeira. Dá pra ele, não. A palavra de ordem é cobrir o Maracanã de vermelho e branco. Na sede já começou o trabalho.
milhares e milhares de metros de pano vão sendo cortados. Outra coisa que a gente nunca sabe como é que é decidida é a questão do bicho. Mas vamos saber agora. Vamos entrar aqui na sala do Moisés. Vou batendo e vou entrando. Tá aqui. Eu não quero me meter. Tá aqui a parada. A parada aqui é de grana. Marinho, Mário e o homem. E aí? Resolvida a parada do bicho? Com relação à gratificação, não existe problema nenhum. Cheio de conta aqui nesse papel, eu não quero nem ver, amor, porque não me interessa. Acertou, Mário? Não, é um papo muito aberto, liberal, né? Agora, dentro do Bangu, a principal meta é ganhar o brasileiro. Aí sim, depois que vamos reivindicar alguma coisa, que, ao meu ver, não vai nem ser preciso reivindicar. Eu acho que o próprio Castor vai chegar a um bom senso do que vale uma conquista brasileira pelo Bangu. Carlinho Maracanã e Castor de Andrade, eu quero saber de vocês dois o seguinte, me permita essa intimidade. Como é que é o relacionamento de vocês dois com os jogadores do Bangu? Vocês que são os homens que fizeram esse Bangu. Castor é o pai, eu sou o irmão. O que acontece é o seguinte, é preciso deixar bem claro a gratidão de todos nós do Bangu ao Carlinho Maracanã. É o trabalho do Carlinho Maracanã que realmente é responsável pelo futebol amador que traz esses jogadores. Eu em cima só faço comprar um ou outro para melhorar um pouquinho. Mas eu só fiz isso graças à amizade que eu tenho a você. Quer dizer, o que eu entendi aqui é o seguinte, você faz e ele deita na sopa. É isso aí. O Carlinho Maracanã, para mim, foi mais que um pai, né? Porque ele me contratou, me deu de presente pro Bangu. Não tinha clube nenhum interessado e ele achou por bem comprar por 10 milhões e dar de presente pro Castor de Andrade. Quem me pagava era seu Carlinho nos primeiros meses, depois que eu comecei a jogar e comecei a me enquadrar com a esfera do plantel, foi que eu comecei a receber normalmente. Na quarta-feira a gente vai passar facilidade pela equipe do Curitiba, que é uma equipe difícil. E tudo leva a crer que o Bangu tem tudo para conseguir esse título. O Bangu, neste exato momento no gramado do Maracanã. Para quem não acreditava que o Bangu, dono de uma torcida não muito grande, pudesse trazer um grande público ao Maracanã, errou inteiramente. O público é muito bom nesta noite de quarta-feira para esta decisão de Campeonato Brasileiro. Tem como perder. Essa é a verdade. O Bangu não tem como perder. E eu penso assim. Até hoje eu penso assim. A torcida do Bangu fica aí cantando. Sou mocidade, sou independente, vou a qualquer lugar. Quando eu entrei em campo, que a torcida estava cantando o Ziriguidum, eu chego a me arrepiar. Aquilo me absorveu de uma maneira tal que eu falei, hoje o Bangu é campeão brasileiro. Começa o grande jogo do Maracanã. Uma chance única para os dois clubes. Curitiba nunca mais chegou em decisão, nem em primeiro e segundo, e o Bangu nunca mais vai chegar. Marinho tocou para João Cláudio, bateu para trás, olha a chance do gol. Rafael sai para fazer a primeira grande defesa do jogo. Ponta direita fabuloso, um cara acima da média. Naquele ano, o Marinho fora do comum. Foi nela, meteu para fora. Tobi partiu pelo meio, a bola é dele. Edson bem aberto na ponta, puxaram a perna do Tobi, é falta. Ele bateu, ela revalou no ombro. Acho que foi até no meu ombro, enganou o Gilmar. Aí a bola batida forte. Gol! Do Curitiba! O Índio bateu muito forte. Tirou o Gilmar do lance, olha o replay. Foi lá no ângulo esquerdo. Partiu Marinho, pé direito, ajeitou apenas. Rafael vai nela e põe pra fora. Bangu insiste. Cruzamento de novo. A bola batida, desviada. No chute forte de Lulinha. Quem chuta aquela bola é Israel. Mas o Rafael já estava na bola dele. Eu vim e desviei, por isso que o gol foi meu. O Rafael estava na bola para pegar, eu já vim, entrei com a parte da coxa e desviei dele. A emoção que vem é que você pensa em tudo de bom que vai acontecer contigo. Vem um filme assim, dentro de campo mesmo. Hoje, minha vida muda. O primeiro tempo é mais equilibrado, mas no segundo tempo não. No segundo tempo é um massacre. É um time só contra um goleiro. Marinho sobe, toca de cabeça, olha a chance. Rafael!
A enfiada com o Lulinha. Ajeitou pro Mário. Tenta a tabela. Pingo, Lulinha. Lindo lance. Pé direito. Rolou pro Pingo. Bateu forte. Rafael pegou. Foi nela de novo para fazer a defesa. E tem um lance que nenhum banguense perdoa, que é o da anulação do gol do Marinho aos 39 do segundo tempo. Esse lance é absurdo. E nenhuma imagem consegue mostrar nada. A imagem não esclarece nada, se foi impedimento ou não. Marinho parte, posição é boa, sai o goleiro, Marinho tenta a finta, sai o Rafael, ainda ele bateu. Aí a bateria da Mocidade fez festa, a festa durou um segundo, a festa do título do Bangu durou um segundo, porra. O Bandeira não deu o impedimento, Romualdo por sua conta e risco resolveu marcar. A sorte e o azar estavam ali claras. Um time tinha muito azar e outro time tinha muita sorte. O Castor entende sorte e azar, o bicho é isso, né? No peito, bateu, a bola vai entrando, vai passando, vai pra fora. E a sorte e o azar nunca se evidenciaram tão bem numa partida de futebol como naquele dia. Termina o jogo. Final de partida, na prorrogação. Vamos para a cobrança de pênaltis. Eu fiquei lá embaixo no vestiário e os pênaltis sendo cobrados lá em cima. Aí fui rezar. Eu pedi a Nossa Senhora da Aparecida pra gente. Pé direito, bateu. Gol do Curitiba. Vai autorizar Romualdo. Partiu, bateu, caprichado. Se eu tivesse defendido pelo menos um pênalti, eu teria sido campeão. Aí você tem a posição de visão do Marco Aurélio. Partiu, bateu, Gilmar foi nela, gol. Baby vai para a cobrança. Partiu na perna esquerda, bateu, gol. Gilmar no gol. Partiu, Edson, bateu, gol. Foi 5-5. Ninguém perdia. Agora é o Vavá. O Vavá chuta no meio do gol. Se o Gilmar fica, eu não precisava nem pular. Gilmar batia ali, pronto. Gilmar viraria um herói. Às vezes eu vejo esses lances, eu falo, fica parado, Gilmar. Fica parado, não fica. Eu trocaria tudo que... pelo título. Ado na cobrança. Partiu, bateu, pra fora! Explode o torcedor em Curitiba! Ado jogou pra fora o pênalti, a sexta cobrança do Bangu. Eu sou frustrado pra caramba por isso. E eu sinto muito. Eu só vou deixar de sofrer quando for campeão. Aqui. Eu divido com o Ado toda essa situação. Podia ter defendido. Vi o silêncio do Maracanã, falei, acabou. Não deu a gente. Partiu Gomes, bateu, gol! É do Curitiba! E o Curitiba é o campeão brasileiro de 1985! Eu peço desculpa de público ao povo do Rio de Janeiro, que eu tava com confiança. Eu quero dizer ao povo carioca que não fique triste comigo, que se eu ficar no Bangu, prometo que no Campeonato Carioca eu venha dar as alegrias necessárias ao Dr. Castor e ao seu Carlos Maracanã. Pode gravar, não tem nada não, tá bom. O fato é irreversível e não adianta reclamações. É partir realmente em busca da conquista do Campeonato Carioca. A equipe demonstrou que tem qualidade. Vamos continuar o trabalho e aceitar os desígnios de Deus. Aí parece que o mundo desabou em mim.
Eu fiquei uns 3 dias sem dormir. O Castor não imaginava perder aquele título. E perdeu por muito pouco, né? E perde um campeonato que nunca mais vai ter. Nunca mais. Esquece isso. Nunca mais vai nem chegar nem em 20º da Série A. Nunca mais vai estar na Série A. Esquece isso. Eu vou morrer e não vou ver nunca mais na Série A. Eu tenho que ver o Bangu de novo, nem que seja o final da minha vida. A ferida ainda está aberta, não cicatrizou. O Bangu tinha tudo. Tinha bons jogadores e tinha o Castor. Faltou ao Bangu a camisa. Depois do abatimento pela perda do título brasileiro, o Bangu está se reforçando para ganhar o campeonato estadual que começa dia 18. Aí entra o Arthurzinho e entra o Cláudio Adão. Então fica mais forte, ficaria mais forte do campeonato brasileiro. Ele vai uma campanha incrível, indo bem. Daí está o Bangu, os times já estão em campo. E aí teve a decisão da Taça Rio. E aí o Flamengo ganha de 1-0. A sobra de Adílio, bateu. Gol! E aí vai o Flamengo para um triangular final, porque o Bangu foi o que fez mais pontos nos 2 turnos, tinha isso. O Flamengo ganhou a Taça Rio, o Fluminense ganhou a Taça Guanabara, o Bangu não ganhou nada, mas vai para a decisão do triangular. O presidente da Federação de Futebol, Eduardo Viana, chegou com 20 minutos de atraso. Logo depois, começaria a reunião a portas fechadas que durou mais de 60 minutos. Sou contrário a qualquer tipo de acordo para o Fluminense ficar como vai. Eu conheci o Castor na faculdade. Nós nos formamos na mesma faculdade. Depois fomos nos reencontrar no futebol, na Federação de Futebol. Eu era representante do Flamengo, ele representante do Bangu. O presidente da Federação, Eduardo Viana, reuniu todo mundo na mesa, na presença dos jornalistas. Vai decidir aqui agora? Vamos. Que acha que tem clima, ambiente, tudo? Dá para decidir? Dá. Quando se tem um clima tranquilo, se decide a tranquilidade, senão é marreta. Nas reuniões da Federação de Futebol era o Castor e os demais. Ele era um show à parte. Ô Eduardo, é uma falta de consideração a nós outros se você ficar no telefone dando papo pra Fluminense. Porque nós estamos aqui desde 4 horas. Isso é desconsideração, hein? Eu vou me embora, tô me sentindo desprestigiado. Tô achando que o Fluminense manda mesmo. Mas sempre muito educado, generoso, cavalheiro, gentil. Acho que tem que ir pro sorteio e seja o que Deus quiser. Um acordo foi tentado, mas não houve jeito. A solução foi mesmo o sorteio. As bolinhas foram examinadas por todos e colocadas no globo. 3 bolinhas, números 1, 2 e 3. Quem tirasse a 3 ficaria de stand-by, esperando o jogo dos outros 2. Muita gente deve até ter desconfiado na lisura daquele sorteio, porque o Castor acabou tirando a melhor bolinha, que era a bolinha 3, que era a bolinha bye. Era o time que não iria jogar e que por isso teria algum benefício em já saber o resultado do primeiro jogo. Primeiro a rodar o globo foi o presidente de honra do Bangu, Castor de Andrade. Mostrou sua já conhecida habilidade com esse tipo de aparelho e chamou a bola. O resultado foi o que ele esperava. Bola número 3. O Bangu fora do primeiro jogo. Triangular tem aquele Flamengo Fluminense, que daí termina 1-1, né? Que era bom o Bangu, eles terminarem empatados, era ótimo. Todos achavam que o Bangu estava tremendo, amarelando, em decisão. Cruzamento perigoso, Marinho de cabeça, gol! Marinho! A bola, mas ela está em jogo ainda. Olha aí no desvio, gol! Como comemorou o Arthurzinho, está comemorando até agora, a bola está rolando e ele está comemorando. Ele justamente foi acusado de ser um jogador que treme nas decisões. Mostramos aí que com 99% da torcida adversária, que não existe esse negócio de tremer, Raul. A gente perde o Flamengo, sabe por quê? Porque o time deles é bom pra caramba. Se a gente perder pro Fluminense quarta-feira porque trememos, não, porque o time deles tem capacidade. Se eu precisar
precisava dessa vitória para terminar com essa impressão negativa que o Bangu tem de que amarela nas decisões. O Bangu não amarela na decisão, coisa nenhuma. O Bangu tem jogadores de fibra, de entusiasmo e jogadores que sabem honrar e com dignidade as cores do Bangu, a camisa que veste. E aí você tem a vantagem de poder empatar o último jogo contra o Fluminense. O Fluminense era o time a ser batido. Lutava por um tricampeonato, tinha um time base que já estava aos 3 anos. O futebol tem uma máxima. Na final, não se joga, se ganha. Eu quero saber de vocês o seguinte, a palavra do juiz. É um jogo difícil? É um jogo tranquilo, ó. Tanto Fluminense quanto Bangu, eu acredito que vem a campo para disputar um campeonato. Luta de boxe, a gente vê aí outros. Autoriza José Roberto Wright, rolou a bola, começa o jogo do Maracanã. Não é um jogo fácil, não é de forma alguma um jogo fácil. Mas as circunstâncias dele talvez poderiam facilitar. Então você tem um gol aos 4 minutos. Toque vai entrando, gol! Número 7. E com 20, 25 minutos, o Ado perdeu um gol debaixo do pau. Perdeu o gol, o Ado não tinha mais nem goleiro. E aí no segundo tempo você tem um jogo meio só de pressão do Fluminense. Tem um lance rápido ali com o Romerito, não sei se está impedido, mas aí o Romerito vai e faz 1-1. E aí vira um inferno. E tem um lance lá que não sei se é falta. Jair e Washington. E o jogador do Bangu chegou empurrando o Washington. Partiu Paulinho, pé esquerdo no capricho, jogou. Gol! O garoto Paulinho! O Paulo Vitor deitava, ficava rolando pra lá, pra cá. Naquela época podia atrasar a bola pro goleiro, o goleiro ficar caído. 46-10, é Roberto que é jogo. Quando meteram a bola no Marinho na diagonal, no meio campo, o Marinho deu 2 tapas para frente e já sabia que a bola chegava em mim. E o Vica grandão, eu dei uma ameaçada que ia para dentro e voltei. Quando eu botei para frente, ele me deu uma trombada e o Wright não apitou. Todos eles correm em cima de Zé Roberto Wright. E aí o juiz inventa que já tinha terminado o jogo e tem aquela pancadaria toda. Todos em cima dele. E o Zé Roberto... Um instante. O Zé Roberto foi agredido por alguém e partiu pro revide. Era o segurança do Castor de Andrade. Segurança do Castor em cima do Wright. Ele perdeu a cabeça naquele momento e o Castor não falou nada para ele ir em cima do Wright. Ele mesmo foi... Sou faixa preta de judô. Eu peguei bem uns 3 ou 4 e bati com vontade porque eu acho que é uma covardia. Realmente o replay mostra que foi puxado o Cláudio Adão. Você agora como vi que envolve o Cláudio Adão com o braço e puxa o Cláudio Adão. Pô, o Castor tava com a veia estufada do pescoço. Falei, esse homem vai mandar matar alguém. Com certeza o seu Wright deve ter ficado preocupado. José Roberto Wright, 41 anos, casado, pai de Roberta e Rafaela, fluminense, todo mundo sabe que ele é fluminense. Tá? Aí ele vai e fala que ele é fluminense. E ele vai explicar exatamente agora o que houve na decisão de Fluminense e Bangu no Maracanã. O choro, nessas condições, é até um negócio que você não pode aceitar. O pênalti, houve a infração, vi na televisão. Na hora, eu já tinha trilado o apito, encerrando a partida. Os jogadores do Bangu têm grandes jogadores briosos, com grande valentia, e alguns que eu, pelo menos, não gosto. Na hora que precisa, a gente sente dentro de campo que, não sei, ou tá nervoso. Você daria nomes? Não. Ou tremem, entendeu? A gente vê logo. Se por um acaso eu não tivesse encerrado o jogo, continuasse, desse o pênalti, quem é que garante que o pênalti entraria? Tem um goleiro ali para defender. Se fossem 2 ou 3 jogadores desses, que eu considero que são jogadores intranquilos, que não têm, sei lá, sangue para decisão, fosse cobrar, quem diz que não jogaria para fora, bateria na trave o Paulo Vitor? Quer dizer, que cara... o pênalti é gol, então vamos mudar a regra. Que isso, rapaz, uma covardia isso. Tá tentando justificar algo que ele errou, passando a responsabilidade para os outros. Se foi pênalti, você dá o pênalti e deixa
vai acontecer. Não pode falar isso, porque ele via sempre eu bater o pênalti e a maioria dos pênaltis que eu bati, até ele apitando, eu sempre fiz o gol. Então ele está errado. Esse lance é um lance polêmico, será polêmico sempre. Mas se o time do Bangu não ganhou nada e chegava em função de equívocos de arbitragem, no momento que ele precisasse provar sua qualidade técnica e sua condição, ele não ia conseguir provar. Os torcedores do Bangu têm ódio, claro, do Wright, tem ódio muito sério. Ódio do Duarte Filho. As pessoas odeiam eles, realmente. Aquele ano, rapaz, a gente estava vivendo um sonho. A gente não fomos campeão porque a gente estava sonhando. Em 1985, com o sucesso dele no carnaval e no futebol, as duas paixões nacionais, ele se firma mais ainda como capo. Esse investimento pesado feito no samba e no futebol conquistou uma imagem aceita pela sociedade em geral. Não tem melhor caminho para obter popularidade do que você ir naquilo que o povo gosta mesmo. No Brasil, no Rio de Janeiro especialmente, o que é? É o carnaval e o futebol. Os bicheiros sempre se disseram bicheiros, porque é um crime menor, é uma contravenção, é punido lá com uma multa. Mas eles só chegaram a isso porque eles mataram, eles corromperam, praticaram toda a sorte de crimes.